Já deu para perceber nas intervenções que aqui foram feitas, com gente que conhece a realidade e que sabe do que fala, quando fala da região, quando fala do desenvolvimento, quando fala da agricultura e quando fala de uma questão central para falarmos disto tudo, que é a questão da terra. O João disse-o agora. A questão da terra é central e do uso que nós damos à terra. E para darmos algum uso, temos que ver também quem é que tem a terra, quem é que acede à terra, quem é que tem a posse da terra, para lhe poder dar uso. E que uso é esse? Uma coisa logo à partida, essencial, básica, sem a qual não estaríamos aqui nenhum de nós, a produção de alimentos. A terra serve para produzir alimentos, em primeiro lugar. E é aqui que entra a questão que o João falava agora, aquelas questões que o João falava agora, da soberania e segurança alimentares. O que é isto? Soberania tem a ver com a capacidade que o país tem de responder às suas necessidades. Nós percebemos agora, neste tempo, já o sabíamos, mas percebemos melhor, neste tempo estranho que estamos a viver, da pandemia, percebemos que naquela altura do aperto, ali em março, abril, quando vimos uma coisa que nos diziam que até já não era possível, que era fronteiras serem levantadas mesmo dentro da Europa e a serem impostas restrições à circulação de algumas mercadorias e alguns produtos, a gente percebeu melhor quão vulnerável está um povo que não produz aquilo de que necessita para viver. Bom, nós nunca produzimos tudo aquilo de que necessitamos para viver. Isso nunca aconteceu. Mesmo, por exemplo, em relação a uma questão tão importante como os cereais, sabemos que nunca produzimos aquilo de que precisamos. Dificilmente isso alguma vez acontecerá. Mas, apesar de tudo, há uma diferença entre produzir alguma coisa, e depois então o que a gente não consegue produzir vai buscar a outros, ou não produzir praticamente nada, como hoje acontece. Os cereais que a gente precisa para nos alimentarmos dariam, creio que nem era um mês, chegaria a 2 semanas, ao longo de um ano, gastaríamos aquelas necessidades de um ano, só os primeiros 15 dias do ano é que são satisfeitos com a produção nacional. Depois estamos completamente dependentes dos outros. E esta situação diferente que estamos a viver mostra quão vulnerável está um povo que não produz, pelo menos uma parte importante, dos bens essenciais que necessita para se manter. E esta é a primeira e fundamental função da terra, é produzir alimentos. Depois temos que os produzir, não é de qualquer maneira. Temos que os produzir, em primeiro lugar, com qualidade. Porque também sabemos que hoje uma alimentação de qualidade está associada, desde logo, à saúde que nós temos, ou à falta dela também. E depois tem que ser as questões da segurança alimentar. Segurança porque tem a ver com a qualidade dos alimentos que consumimos, mas segurança também porque tem a ver com garantir o acesso a esses alimentos. Isto está relacionado com outra questão da soberania também. Ou seja, garantir que há alguma proximidade entre quem produz e quem consome. Quanto maior for essa distância, menos segurança existe, mais a insegurança. Quanto mais próximo for aquele que produz daquele que consome, mais segurança temos. E esta que é a primeira e fundamental função da agricultura, do uso da terra, produzir alimentos que a gente precisa para viver. De facto, podemos dizer que, sendo evidente, todos compreendem a importância disto, mas isto nem sempre foi devidamente valorizado, nem sempre se atribuiu a importância que tem a agricultura e a produção de alimentos, que depois está relacionada a outras coisas. A agricultura é importante também por outras coisas. É importante, desde logo, para fixar as pessoas à terra. Não é a mesma coisa se a gente tem um tipo de agricultura que dá emprego, que oferece algum sustento às populações, que oferece oportunidades de emprego, de algum rendimento às populações, às famílias, ou uma agricultura que não contribui absolutamente nada para criar emprego, pelo menos no local onde se exerce essa atividade. Não é a mesma coisa. E a agricultura tem também essa função de criar oportunidades de emprego, de trabalho, de sustento. Depois tem uma função também importante, que é preservar o quê? Os recursos. Desde logo o solo. Não é a mesma coisa uma agricultura que nos permite conservar o solo e usar o solo e deixá-lo em condições de os que hão de vir amanhã o poderem usar também e continuarem a produzir, ou uma agricultura
que dá cabo do solo, consome todos os nutrientes, pode dar muito rendimento, muito proveito agora, mas aqui amanhã as gerações futuras não podem fazer nada da terra. Como acontece, e temos essa experiência até de outras regiões do mundo, onde agriculturas de tal modo intensivas levaram a quase à criação de zonas desérticas, onde durante muitos anos pouco lá nasce, o que quer que seja. E, portanto, esta é outra função também da agricultura e do uso da terra, conservar os recursos da terra, a água, garantir que há uma ocupação das zonas rurais. Não é? Sabemos a importância que hoje tem essa ocupação pela dimensão que ganhou nestes últimos anos problemas como os incêndios. Ora, os incêndios tornaram-se um problema, sobretudo a partir do momento em que várias zonas do nosso país passaram a estar sem gente que trabalhasse a terra, que ocupasse a terra. E, portanto, a agricultura tem toda esta importância. Apesar disso, sabemos que as coisas não têm corrido ao longo dos anos, aqui no Alentejo é bem um exemplo disso, de modo a defender essa importância que a terra tem e que tem a agricultura. Já temos falado muito nisto, mas é ver o que foi o caminho, por exemplo, em 30, 40 anos, o caminho de integração da nossa agricultura na política agrícola comum da União Europeia. Uma política agrícola comum que, no momento em que a gente entra, deixa de apoiar a produção, porque, entretanto, ali os países do centro da Europa já tinham conseguido grandes níveis de produção, para passar a apoiar o quê? O abandono da produção. Exatamente o contrário. E é aí que a gente começa a ver aquela situação que o João dizia, de grandes proprietários da terra, sem sequer terem que produzir o que quer que seja, viverem de rendimentos que lhes dá a simples posse da terra. Às vezes sem terem que lançar uma semente à terra sequer. A simples posse da terra passou a dar lugar a subsídios. Quando não, esses subsídios vinham mesmo para arrancar capacidade produtiva instalada, para arrancar vinha, para arrancar outras produções. Porquê? Porque os outros, aos quais interessava escoar a produção deles, já tinham de sobra. Então interessava mandar para cá aquilo que tinham de sobra. E nem se importaram de nos pagar alguma coisa, entre aspas, pagar aos donos da terra para que deixássemos de produzir. Ora, na altura, até havia quem dissesse, mas qual é o problema? Se nos dão dinheiro, a gente não precisa de produzir. Se é mais barato comprar lá fora o que a gente produz cá, então que se compre lá fora. Qual é o problema? Havia aí um primeiro-ministro na altura, que depois chegou a ser Presidente da República, que dizia, se é mais barato comprar lá fora, compre-se lá fora. Para que é que a gente vai produzir se nos sai mais caro? Hoje, nós percebemos qual foi o resultado disso. De facto, nós deixámos de produzir muito daquilo que podíamos produzir. E não foi pouco. Reparem, só em 20 anos depois da nossa entrada na CEE, hoje União Europeia, Portugal perdeu qualquer coisa como 300 mil explorações agrícolas, que fecharam portas. Sobretudo, pequenas e médias explorações, pequena e média agricultura, agricultura familiar. 300 mil explorações agrícolas, isto é parece um número muito grande e mas se calhar assim em 20 anos diz pouco. Mas imaginem o que é. Durante 20 anos, todos os dias, a cada dia que passa, de segunda a sexta, fins de semana, feriados, não houve um dia em que não fechassem 40 explorações agrícolas. Para ser mais rigoroso, 41 explorações agrícolas. Foi o que aconteceu neste país. Durante 20 anos, a cada dia que passa, hoje 41, amanhã mais 41, depois da amanhã mais 41, todos os dias, durante 20 anos, fecharam portas estas explorações neste país. Foi meio milhão de hectares de superfície agrícola útil que o país perdeu. Terras que eram cultivadas, que podiam e deviam ser cultivadas e que deixaram de o ser. Deixámos de produzir muito do que podíamos produzir, mas não deixámos de consumir. Como o outro dizia, passámos a comprar a quem produziu por nós. Bom, o resultado disso foi chegarmos a uma situação de que todos falávamos muito aqui há poucos anos, agora fala-se menos, mas o problema não desapareceu, é que de repente somos um dos países mais endividados do mundo, que é isso que acontece, porque os outros davam o dinheiro, davam os subsídios, mas depois o dinheiro
muito dele voltava a sair para a gente lhes ir comprar aquilo que deixou de produzir. E este foi, se quisermos, um primeiro resultado dessa entrada na política agrícola comum. Que depois não foi só isso, não ficou por aí. Foi um processo que também favoreceu muito a concentração da propriedade da terra. Nós tivemos um processo, todos, ou muitos dos que aqui estão, conhecem bem, se calhar alguns até o viveram por dentro, foi o processo da reforma agrária, em que a terra, nós pusemos a terra ao serviço de quem a trabalha e onde o país conheceu um desenvolvimento do ponto de vista da produção, do envolvimento das pessoas na terra, como nunca tínhamos visto neste país, com benefícios que isso trouxe, mas depois sabemos que também houve dificuldades, houve problemas e essa importante conquista da Revolução de Abril foi desmanchada, foi desarticulada, até lhe ser dada uma machadada final. E a partir daí reconstituiu-se a propriedade, a grande, sobretudo aqui no Sul, no Alentejo, a grande propriedade da terra, que por via daquelas regras que o João falava, em que se passa a poder receber subsídios pela simples posse da terra, isto favoreceu uma cada vez maior concentração da propriedade da terra. Ou seja, aquilo que já tínhamos percebido aqui há muitos anos neste país, e não é a terra que pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. A terra já cá estava quando a gente nasceu e há de cá ficar quando a gente um dia se for embora e quando cá tiverem outros. Portanto, é o homem que pertence à terra e tem que a utilizar o melhor que puder e souber para satisfazer as suas necessidades, permitindo que depois os outros no futuro, as gerações que hão de vir, possam fazer o mesmo. Ora, esta visão alterou-se outra vez. Passou a terra a pertencer ao homem, melhor dizendo, a alguns poucos homens, e cada vez menos. Que depois, fruto da evolução desta política agrícola, passou-se duas situações contraditórias. Por um lado, o abandono da produção, deixar de produzir. Agora, mais recentemente, esta intensificação da produção de que vocês aqui falam, ou seja, a instalação destes modelos de produção de olival, sobretudo, mas não só, já vão aparecendo aí outras coisas, intensiva e superintensiva, que, em termos de emprego criado, enfim, é aquilo que se sabe, uma mão de obra altamente explorada, muitas vezes com utilização apenas sazonal, com condições, quer de salários, quer de direitos, indignas, enfim, é aquilo que vocês conhecem, certamente, e que se passa também aqui na região e noutros sítios, não só aqui. Do ponto de vista da utilização do solo, muito mais exigente para o solo, enfim, aquilo é rentável, tem sido rentável, é rentável, vamos ver por quanto tempo mais isso acontecerá, e se não temos situações como aquelas que dizíamos, em que daqui a uns anos os solos estão exauridos e sem condições de continuar a assegurar as produtividades que hoje asseguram. E depois, mesmo do ponto de vista do país, bom, já produzimos azeite para todas as nossas necessidades e mais do que isso, já podemos até exportar. Mas onde estão, quer dizer, ninguém vive só de azeite. Como aqui há uns anos queriam fazer a mesma coisa também, ainda querem com o eucalipto, que a gente produz tanto eucalipto, agora tanto azeite, que a gente consegue equilibrar a nossa balança comprando lá fora, com o dinheiro das exportações destas 2 ou 3 produções, aquilo que nos falta. Mas ninguém vive de eucalipto, como ninguém vive só de azeite, como ninguém vive apenas da produção de amêndoa, 2 ou 3, ninguém vive de 2 ou 3 produções. Portanto, a gente tem que conseguir assegurar uma diversidade de produções que nos garantam a tal soberania e segurança alimentares, que tenhamos algum nível de autoaprovisionamento para garantir uma parte, pelo menos uma parte importante das nossas necessidades. Ora, isso está longe de acontecer hoje, fruto daquela que tem sido a evolução, que vocês aqui tão bem conhecem e que aqui deram conta. A situação que temos é um punhado de grandes empresas, isso foi outra coisa que se verificou, naquele processo de concentração da propriedade da terra,
Hoje, 90% da superfície agrícola útil do país é dominada por propriedades com mais de 50 hectares. A dimensão média da propriedade aumentou muito, andava aqui há 10 anos, já andava nos 200 e tal hectares em média por propriedade, aqui no Alentejo já andava quase nos 600, há 10 anos. Hoje, provavelmente, a situação é diferente para pior, ou seja, a dimensão média da propriedade se calhar ainda é maior. Aumenta a dimensão média da propriedade, diminui os donos das propriedades, que hoje nem sabemos muito bem quem eles são. Antigamente ainda se conhecia o fulano, o beltrano, o cicrano. Hoje são fundos de investimento, fundos de capital de risco, que a gente nem sabe quem eles são. Nem têm, quer dizer, não têm, os donos nem têm uma ligação, um conhecimento. É certo, alguns, aquilo que é propriedade deles, alguns também aproveitam aí, vão apanhando aí alguma pequena propriedade, mais pequena dimensão, e passam a explorá-la naquelas condições que a gente sabe. Nós não sabemos como é que a terra há de estar no futuro. Mas o benefício que vem dessa exploração, que às vezes não é pequeno, mas é um benefício que fica ali muito concentrado naqueles que são os detentores das explorações. Não é uma coisa que a gente veja que possa resultar o benefício que todos esperaríamos para a região e para as populações. Aqui este camarada dizia, não era nada disto que a gente esperava. Nós que andamos anos a reivindicar o Alqueva, a desejar que se construísse o Alqueva, e essa construção que se atrasou décadas, não era nada disto que a gente esperava. Esperávamos que fosse, de facto, uma coisa que ajudasse a trazer desenvolvimento à região, desenvolvimento no sentido de aumentar a produção, diversificá-la também, mas criando emprego, ajudando aqueles que aqui nascem a encontrarem aqui oportunidades de emprego sem que tenham de se ir embora para outras paragens, a poderem encontrar condições de se fixarem a si e às suas famílias. Ora, de facto, desse ponto de vista, aquilo que temos visto não era aquilo que se esperava. Agora, há aqui uma questão fundamental, e vocês podem perguntar, estamos aqui a falar disto, da situação da terra, da agricultura, aquilo que era preciso que acontecesse e que não acontece. Ainda podíamos dizer mais coisas que era importante que acontecesse, valorizar mais, como vocês diziam aqui muito bem, o papel da pequena e da média agricultura, da agricultura familiar, o papel das cooperativas, das unidades coletivas de produção, favorecer, criar outras condições de acesso à terra, criar melhores condições diferenciadas para os pequenos e médios produtores, discriminando-os positivamente, por exemplo, no que toca às questões da fiscalidade, da segurança social, valorizando, uma coisa muito importante, a importância das mulheres rurais, o papel que desempenham as mulheres, que muitas vezes, além de serem agricultoras, tratam das coisas em casa, da família, dos mais idosos. Esta valorização do papel, e depois muitas vezes numa situação em que são elas que precisam da segurança social, essa segurança social lhes falha. Ora, há muita coisa para fazer nisto tudo, mas perguntam vocês, o que é que isto que estamos aqui a falar tem a ver com a eleição do Presidente da República? E essa é a questão importante. O Presidente da República não é governo. Há muitas destas coisas resultam de decisões que foram sendo tomadas pelos governos. Cabe-lhes a eles a responsabilidade de governarem, como cabe à Assembleia da República a responsabilidade de, para além de ir vigiando, fiscalizando a ação dos governos, fazer as leis, depois tem que ser tido em conta na maneira como se governa. Ora, o Presidente da República, que não faz nada disto, nem faz as leis, nem governa, é a Assembleia da República, é o Governo que tem essa responsabilidade, o Presidente da República tem uma função muito importante. Talvez a mais importante, que resulta do juramento que ele faz no momento em que toma posse. Ele tem que fazer um juramento, que é o de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. E a situação que hoje a gente tem, que vocês aqui conhecem, que aqui falaram, resulta deste juramento nem sempre ter sido levado a sério. Por um lado, tivemos governos que governaram contra o caminho de desenvolvimento que ficou escrito na Constituição. E presidentes da República, que tendo jurado defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição,
não foram coerentes com esse juramento, não levaram a sério esse juramento. Alguns, na sua intervenção, até violaram ostensivamente esse juramento. Estavam a fazer o juramento e no minuto seguinte já o tinham esquecido, ou já estavam a intervir contra o juramento que fizeram. E nós temos uma Constituição, e aqui é que bate o ponto, e a importância também desta batalha eleitoral que estamos a travar. É que a nossa Constituição, ao contrário, se calhar, do que muitos gostariam, se calhar não, ao contrário de certeza do que muitos gostariam, nós temos uma Constituição que é fruto do 25 de Abril, que já foi modificada algumas vezes, já lhe tiraram partes importantes, uma delas foi as questões da reforma agrária, já foi amputada de coisas importantes, mas apesar de tudo, no essencial, ela continua a ter o projeto de desenvolvimento que resultou da Revolução de Abril. Continua ali a ter os direitos todos, desde o direito ao trabalho, ao direito à saúde, ao direito à educação, à cultura, o direito à habitação, o direito ao ambiente sadio e equilibrado. Está tudo na Constituição, que não se limitou a dizer que todos têm direito a isto tudo, que é fácil. Costuma-se dizer que o papel aguenta tudo. E nas folhas da Constituição, nas páginas da Constituição, está tudo isto. Todos têm direito ao trabalho. Todos têm direito a ter direitos no trabalho, salários justos, a poderem conjugar a sua vida profissional com a sua vida familiar, a terem condições de proteção da sua saúde nos locais de trabalho. Todos têm direito à saúde. Todos têm direito a uma educação, a aceder a todos os graus de ensino, independentemente da sua origem económica e da sua condição social. Todos têm direito à habitação. Todos devem ter uma habitação com condições de higiene, de salubridade para si e para a sua família. Todos têm direito a acederem à cultura, a um ambiente equilibrado. E depois, com algumas diferenças para alguns grupos da população. Por exemplo, as mulheres. É uma obrigação do Estado promover a igualdade entre homens e mulheres. É uma obrigação do Estado olhar para as necessidades dos mais novos e dos mais velhos, que têm que gozar de uma proteção especial. Isto está tudo lá metido nas páginas da Constituição. Mas será que isto é uma realidade na nossa vida de todos os dias? Na vida de todos os portugueses? Não é. Sabemos que não é. Mas se fosse cumprido aquilo que está na Constituição, tinha de ser. E eu dizia que a Constituição, ou quem a fez, foram sábios nisto. Não, eles perceberam que não adiantava deitar para o papel ali um conjunto de direitos. Era importante dizer como é que aquilo tinha que ser uma realidade. E a Constituição também diz. Nós temos uma Constituição que até hoje diz que o país, para garantir os direitos, tem que se desenvolver. Tem que ter uma política agrícola. Tem que ter uma política agrícola que aumente a produção nacional, que aumente a independência do país do ponto de vista alimentar. Isto está escrito na Constituição. Que diversifique a produção, que modernize a produção. E o Estado deve apoiar os agricultores nesses processos de diversificação e de modernização. Mas a Constituição diz outras coisas também. Não diz só que é importante, porque ouvindo isto, tem que aumentar a produção. Tem, mas não é de qualquer maneira. Senão até podiam vir dizer, então, vocês estão aí a dizer que tem que aumentar, mas então as culturas intensivas e superintensivas também aumentam. Também, mas não é de qualquer maneira. A Constituição também diz que tem que aumentar, garantindo condições económicas, sociais, culturais, a melhoria da situação económica, social e cultural daqueles que vivem nas zonas rurais, criando as tais oportunidades de emprego, melhorando as condições de vida dos que vivem no mundo rural, dos que vivem da agricultura. A Constituição até diz, devem diminuir as diferenças entre os que vivem da agricultura e os que vivem de outras áreas de atividade. Devem diminuir as diferenças entre o interior e o litoral, entre as zonas rurais e as zonas urbanas. Ora, é isso que a gente vê? Ou vê exatamente o contrário? Mas mais, a gente continua a ter uma Constituição, ao contrário do que alguns gostariam, que continua a ter um artigo que diz eliminação do latifúndio, onde se coloca como central as questões do acesso à terra, ao melhorar as condições de acesso à terra, para poder fixar populações
Numa zona como o Alentejo, temos não apenas de assumir o papel central que tem a agricultura nesta região, mas perceber que tem que poder aceder a essa atividade mais gente e fazê-lo em condições de obterem rendimento para si e para os seus, porque senão vão-se embora. Para isso há duas coisas estratégicas. É a terra e é a água. E o Alentejo agora até tem as duas. Não estão? Esqueceram-se foi do que diz a Constituição, que essas duas reservas estratégicas, a terra e a água, têm que ser criadas condições para que mais gente possa aceder a elas. Para que mais gente possa aceder à produção, possa produzir, obtendo um rendimento justo do trabalho que desenvolve. A Constituição diz, é bom não o esquecer, que o Estado, na sua intervenção, deve discriminar positivamente, deve privilegiar o pequeno e médio produtor em relação ao grande produtor. Ora, é isso que a gente vê aqui na realidade da região? Ou é exatamente o contrário? Ou alguém andou a ler a Constituição de pernas para o ar, ou se calhar esqueceu-se dessas páginas da Constituição, arrancou-as, se calhar. Porque ela continua a dizer: nós temos que privilegiar, o Estado na sua intervenção deve privilegiar a pequena e média agricultura, a agricultura familiar, as unidades coletivas de produção, as cooperativas, deve incentivar e ajudar estas realidades. Deve criar condições, por exemplo, de comercialização dos produtos que ajudem à sua valorização e, ao mesmo tempo, criar condições de acesso aos fatores de produção, para além da terra e da água, há outros fatores de produção, que ajudem à atividade da pequena e média agricultura. Ora, é isso que acontece na realidade aqui da região e do país? Bom, se fosse isso, a gente não veria a pequena propriedade, a propriedade de mais pequena dimensão, a ocupar apenas até 50 hectares, as áreas até 50 hectares, as explorações até 50 hectares, a ocuparem apenas 10% da superfície agrícola útil do país. Foi porque fizeram tudo ao contrário daquilo que diz a Constituição, afinal de contas. E aqui nós percebemos a importância de termos como Presidente da República alguém que leva a sério o juramento que faz no momento em que toma posse. Defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Porque defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição implica uma atenção a tudo isto. O Presidente não governa, mas o Presidente tem um conjunto de poderes que a Constituição lhe atribui, desde logo decidir promulgar ou vetar as leis. Ele não as faz, mas é ele que decide a sua promulgação, sem a qual elas não têm valor, ou, pelo contrário, pode decidir vetar as leis e mandá-las de volta para quem as fez. E o que é que deve pesar nesta decisão? É o compromisso que ele fez. Se aquilo vai ao encontro do que diz a Constituição, ou, pelo contrário, se põe em causa o que diz a Constituição. Ele pode dirigir mensagens aos outros órgãos de soberania, ao Governo, à Assembleia da República. Pode convocar até extraordinariamente a Assembleia da República. Pode, além disso, através das suas intervenções públicas, influenciar o curso da vida do país. Acho que toda a gente percebe, se há palavra que é levada a sério, é a palavra do Presidente da República. Ela pesa sempre. Pode pesar positivamente ou negativamente, mas ninguém duvida que pesa no curso das coisas. Ora, essa palavra, esses poderes que a Constituição atribui ao Presidente da República, têm sido usados para defender aquilo que diz a Constituição ou para o contrário? Têm sido usados para defender o que a Constituição diz, por exemplo, em relação à propriedade e ao uso da terra, à reestruturação fundiária, à necessidade de facilitar as condições de acesso à terra, de garantir condições de rendimento aos que vivem do trabalho da terra, sobretudo aos pequenos e médios agricultores? Ou têm sido usados exatamente para o contrário, para defender os interesses dos grandes grupos económicos que vivem da exploração da terra? Alguns sem nunca a pisarem sequer, não chegaram sequer a pisar a terra. Mas é para eles que vai toda a riqueza que é extraída da terra hoje. Para que é que está a ser, afinal, usado, afinal de contas, o poder do Presidente da República e as suas intervenções estão a pesar para ajudar os que vivem da terra ou para ajudar aqueles que se aproveitam da terra para enriquecer
pondo em causa as possibilidades de desenvolvimento de regiões inteiras. Mas podíamos ir mais longe. A Constituição, que diz que todos têm direito ao trabalho e que todos têm direito a ter direitos no trabalho. O Presidente da República está a usar os seus poderes para defender esse direito ao trabalho e o direito a ter direitos no trabalho? Ou exatamente para o contrário, como aconteceu ainda aqui há um ano, está agora a fazer um ano, quando o atual Presidente da República, agora candidato também, veio dizer que 635 euros era um valor razoável para o salário mínimo nacional. Sabendo nós que este é um valor que hoje arrasta milhares de trabalhadores para uma situação de pobreza e as suas famílias também. Quando ele foi criado, o salário mínimo nacional, e há uma referência a ele na Constituição também, dizendo que ele deve ser valorizado, quando ele foi inscrito na Constituição, foi possível arrancar milhares de trabalhadores de uma situação de pobreza, gente que empobrecia a trabalhar, e que a partir do momento em que foi criado o salário mínimo nacional, foi possível tirar muita gente da pobreza. Ora, ele hoje tem o resultado oposto. Não só não retira gente da pobreza, como arrasta gente para a pobreza. Porquê? Porque foi sendo desvalorizado. Em vez de ser valorizado, como diz a Constituição, foi sendo desvalorizado. Nem sequer atualizado foi, em função das taxas de inflação. E, portanto, foi perdendo valor. E é por isso que hoje muitos portugueses empobrecem, apesar de terem um emprego. Bom, se vamos então para situações como as que a gente vê aqui na região e noutros sítios, em que nem sequer o salário mínimo nacional é tido em conta e onde se ganha, voltando aos tempos do antigamente, onde se voltou a ganhar à jorna, por preços miseráveis, sem quaisquer direitos, sem contratos de trabalho. Isso então, mais longe estamos ainda daquilo que diz a Constituição. Mas para nós não nos chega que aquilo esteja lá escrito nas páginas da Constituição e que seja letra morta. A nós interessa-nos que seja uma realidade vivida na vida deste país e na vida de todos os portugueses. E é essa a mensagem fundamental que esta candidatura transporta. É que é possível, sim, como dizia o João, com coragem e com confiança, e estamos aqui entre gente que sabe a importância destes valores, do valor da coragem e da confiança, é possível a gente abrir um horizonte de esperança na vida deste país. Mas esse horizonte de esperança constrói-se voltando a trazer ao centro da ação política neste país, ao centro da intervenção também do Presidente da República, a Constituição e aquilo que ela contém de fundamental para o nosso desenvolvimento. Aquilo que ela contém de fundamental para abrirmos e construirmos esse horizonte de esperança na vida do país. É este compromisso e é esta a luta desta candidatura. Uma candidatura, e agora para terminar, uma candidatura que, sendo a Presidente da República, que é um órgão unipessoal, é de uma pessoa, mas esta não é uma candidatura de um homem só, é uma candidatura feita de muitos. É uma candidatura feita da força de muitos. Também da força daqueles que não desistem de querer trabalhar a terra e de querer ver desenvolvida a sua região e o seu país trabalhando na terra. E é essa força de muitos que é a força desta candidatura. E é importante, agora nestes dias, nestas semanas, até ao dia 24 de janeiro, que essa força se faça sentir. Que esta campanha, que está a acontecer em condições diferentes, se calhar, se não fosse este tempo, se calhar não, de certeza, que se não fosse este tempo estranho que estamos a viver, não, nós temos aqui uma casa bem composta, está uma casa bem composta, mas estas regras que temos que manter distanciamento, infelizmente, não permitem que muitos outros aqui pudessem estar, e que se calhar estariam aqui connosco, e muito gosto fariam nisso. E isto tem acontecido um pouco por todo o país, onde a gente vai. As limitações por causa da pandemia obrigam-nos a tomar medidas de proteção da saúde que fazem com que a gente não chegue a tantos quantos aqueles que a gente gostaria. E isso dá uma responsabilidade maior àqueles que aqui estão, aos que podem estar. É fazerem chegar àqueles que não podem estar esta mensagem, a mensagem de esperança desta candidatura. E eu conto convosco também para isso. Se me permitem acabar com este apelo, é que possam ajudar também nestes dias, nestas semanas que temos até às eleições, ajudarem a convencer mais um amigo, um familiar, um conhecido, um vizinho, convencê-los da importância
destas eleições, daquilo que está em causa nestas eleições e de como o voto de cada um pode fazer a diferença, para contribuir para que tenhamos, como Presidente da República, alguém que leve a sério aquele juramento que tem de se fazer, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Para isso, o trabalho de todos pode ajudar. Obrigado.